Este programa é livre para todos os públicos. Quero acolher você que está aqui na Canção Nova, neste Kairos, tempo da graça, para viver esse domingo, dia do Senhor, conosco, nessa expectativa do Senhor que vem. Por isso que esse Kairos chama Maranata, que é uma expressão em aramaico que significa o Senhor que vem. Vem, Senhor Jesus. E a sua igreja aqui clama, pede, suplica em cada celebração eucarística: vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Imagina esta expressão espalhada pela face da terra. Em cada celebração eucarística, a igreja clamando: vem, Senhor Jesus. Por isso que nesse tempo do advento, onde nós estamos nesta experiência, nessa expectativa, nós estamos trilhando um caminho de preparação, através de reflexões, de penitências, porque o advento comporta também a penitência, os jejuns, a reflexão da palavra de Deus, nessa preparação para duas realidades: celebrar o nascimento de Jesus, celebrar, festejar a sua primeira vinda, e também desejar e rogar a sua segunda vinda, para resgatar a sua noiva, a sua igreja, que somos todos nós. Então, neste domingo, dia do Senhor, estamos neste Maranata, nesse Kairos, para viver essa graça, que tem um tema muito especial. O tema: voltai para mim de todo o coração. Por quê? Porque este é o tema da campanha oracional que a Canção Nova nos convidou a viver neste tempo, que começou no dia 1º de outubro. São 3 meses, outubro, novembro e dezembro, se encerra no dia 30, nessa perspectiva, nesta graça, através desse convite que o Senhor nos faz, para que o nosso coração se volte para Ele. E a inspiração é tirada do livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos de 12 a 13. Livro do profeta Joel. Quem foi o profeta Joel? O profeta Joel é um nome comum na Sagrada Escritura, e existe por volta de 13 a 14 citações de personagens com este nome, Joel. E esse profeta, um profeta menor, porque escreveu pouco, mas foi o pouco necessário. O profeta Joel é filho de Petuel, vivia na região de Judá, provavelmente em Jerusalém, e Deus usou desse profeta para falar para o povo, alertar ao povo, lançar ao povo o convite do Senhor. E qual é esse convite? O apelo à nossa conversão. Então, o versículo 12 e 13 diz assim: pois agora então, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito, rasgai vossos corações, não as roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia, é manso na ira, cheio de carinho e retira a ameaça. Veja, meus queridos, que a mensagem principal que o profeta Joel lança
para o povo, alertando e convidando, é sobre a vinda do Senhor. A mensagem principal é sobre a vinda do Senhor. As questões que os textos vão falar e vão alertar através das destruições citadas, elas não representam apenas ou simplesmente a destruição do homem ou do meio aonde o homem vive, a humanidade vive, mas vai falar de uma forma de Deus julgar cada pessoa pelos seus atos. E nós seremos julgados por Deus pelos nossos atos. Por isso que São Paulo da Cruz, ele lembra e fala, ao entardecer da nossa vida, ou seja, quando aqui fecharmos os olhos para esta terra definitivamente, e esperamos e desejamos que quando eles se abrirem e sejam na glória com o Senhor, então São João da Cruz diz, ao entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. É por isso, meus queridos, que no juízo particular de uma alma, essa alma minha e sua, que é imortal, ela é apresentada para Deus, para um tempo de purificação e entrar na glória, ou para a condenação eterna que não tem volta. Então, é por isso que Deus ele vai falar, através do profeta Joel, faz esse apelo à conversão, voltai para mim de todo o coração. É o Pai falando, é o Pai pedindo, é o Pai fazendo um apelo. Imagine o Pai do céu fazendo um apelo para mim e para você, voltai. Se Ele está pedindo que nós precisamos voltar para Ele, é porque o nosso coração ainda está longe dEle. E porque Ele não quer nos perder, Deus não quer perder ninguém, Ele faz esse apelo de conversão. O apelo de conversão do Pai é um ato de misericórdia, pois Deus não quer nos perder. E nós estamos aqui na Canção Nova, nesse terreno eucarístico, nessa casa da misericórdia. Nós temos o santuário dedicado ao Pai das misericórdias, que constantemente está de braços estendidos, esperando a minha volta, esperando a sua volta. Esse voltar, meu irmão, minha irmã, é a conversão do nosso coração. O Senhor, Ele está falando, voltai-vos a mim. Então, nós precisamos mesmo nos posicionar, fazendo uma reflexão interior, olhando sem medo para dentro de si mesmo, de si mesma, fazendo questionamentos a nós mesmas, com toda a nossa verdade, diante de Deus, nesse caminho de volta para o Pai, nesse caminho de conversão. O que é a conversão? A conversão, ela começa com uma mudança de mentalidade, que os gregos chamam de metanoia. Ou seja, no sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Mudar o próprio pensamento. Por isso que nós não podemos ter medo de olhar para nós, para a nossa inteligência, para o nosso pensamento, para tudo o que nós construímos aqui e fazer esta avaliação na presença do Senhor para usar da nossa liberdade em vista do nosso destino eterno, porque o que está em jogo aqui é o nosso destino eterno. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? É um destino eterno. É por isso que Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, vai falar, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso
é o caminho que leva à perdição. E olha, meu irmão, minha irmã, a porta do céu não passou por reformas e nem foi restaurada, ela continua estreita. O mundo, quanto mais largo e espaçoso mais vai alargando e dando espaço para a perdição, para encaminhar os filhos e filhas de Deus à autodestruição. A autodestruição, porque quanto mais nos afastamos do Senhor, nós vamos nos destruindo. Por isso que nós precisamos ter essa coragem, sem medo, de questionar-se, de olhar o que passa na nossa cabeça, de se de fato os nossos pensamentos, ele constrói ou está construindo um caminho de volta para o Senhor. Se nós estamos de fato trilhando esse caminho de mudança, olha, é um caminho que fazemos. Não é mágica, não existe pirlim-pim-pim, existe o ato da minha vontade, do meu desejo, da minha decisão e da minha ação nesse processo. Então eu preciso trilhar esse caminho um dia após do outro, buscando essa mudança do meu pensamento que me afasta de Deus, das coisas de Deus. Me afastando de Deus, eu me afasto do outro, do próximo. Quem está longe de Deus não consegue construir uma fraternidade, porque está longe de Deus, de si mesmo, da sua originalidade, daquilo que você é, daquilo que Deus construiu você para ser, e automaticamente você vai ficar longe dos outros. Então a conversão, ela começa nessa mudança de pensamento e ela termina na renúncia de todo o pecado. Porque quando nós temos a coragem de nos avaliar, nós nos deparamos a esta realidade do pecado. E quando a gente se depara com um pecado que fere o coração de Deus e que nos fere, a graça, através dessa vontade, desse desejo, nos dá a graça de renunciar ao pecado. Então, esse processo, esse caminho de volta para o Senhor, está aí a renúncia do pecado. E aí a gente vai lembrar o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro passou por toda a experiência na festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu ali naquele cenáculo, onde estavam reunidos a Santíssima Virgem Maria, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus, que foram tomados pelo poder de Deus, com a ação do Espírito Santo, igual estávamos nós aqui na oração inicial, que o Gilberto estava conduzindo para nós. Pedro, aquele homem que teve medo, aquele homem que negou Jesus por medo, que fugiu na hora que devia estar junto, aquele mesmo homem que negou e que fugiu, após receber a força do alto, o poder do Espírito Santo, aquele homem cheio dessa graça e desse poder, fala para aquele povo uma linda pregação, resumindo a história da salvação de Deus em Jesus Cristo, que ele conviveu por 3 anos e atestou que Jesus Cristo é o Senhor, o Redentor, o Messias, o Emanuel, o Cristos. Pedro, ele fala com ousadia de Jesus. E as pessoas, quando escutam Pedro, e o texto bíblico vai dizer que milhões de pessoas se converteram ao ouvir Pedro falar daquela forma. E as pessoas, quando ouviram Pedro falar, perguntaram a Pedro: o que é preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? E qual foi a resposta de Pedro? Convertei-vos.
convertei-vos, mude de vida, porque a conversão, ela não se limita apenas em uma mudança moral apenas, é antes de tudo ir além dos parâmetros mentais, daquilo que nós construímos, das ideologias que nos atinge, que nos envolve e que muitas vezes vêm cheias de situações, de coisas que nos levam para longe de Deus. É por isso que nós precisamos ter uma total atenção àquilo que contamina a nossa mente, o nosso jeito de pensar. As ideias, elas surgem de todos os lugares, através da arte, através da literatura, através da música, através de um estilo de vida. Tudo isso vai trazendo situações e maneiras de lhe colocar ou no centro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. E isso, meus queridos irmãos, não acontece só no nosso tempo. Já acontecia no tempo desse povo há mais de 2 milhões de anos atrás, antes de Jesus Cristo. Que o Senhor lança através do profeta esse convite, volta para mim, volta para mim. E esse processo que nós vamos construindo, dessa transformação, dessa conversão, vai nos levar a não se conformar com este mundo. São Paulo é claro na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar, julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Está vendo? Que é todo sobre o domínio da nossa inteligência, da nossa racionalidade, daquilo que nós construímos ou que somos envolvidos, aprendemos ou doutrinados, sei lá o quê. Tudo passa pela nossa inteligência e é nela que a graça de Deus acontece para essa mudança, acontece para essa conversão. E com ela começa analisando as minhas circunstâncias do mundo. Vou analisando a mim mesma e as circunstâncias do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Como está o mundo? E esse mundo aqui eu preciso primeiro olhar o micro mundo, eu mesmo, a minha família, a minha casa, o lugar onde eu trabalho, a minha comunidade que eu vivo. E aí vai se estendendo, não é? O bairro onde você mora, a sua comunidade eclesial, a pastoral que você participa. Aí vai se estendendo à sua cidade, ao seu estado, ao seu país, ao mundo. Como eles estão? Como eles estão? Eu estou configurada às realidades deste mundo, ou eu estou nesse caminho para configurar a minha realidade com a vontade de Deus? Então, eu não posso, eu preciso buscar essa renovação, como o apóstolo Paulo vai dizer, renovando a minha maneira de pensar. Se a minha maneira de pensar, ela está baseada e construída em situações que me afastam de Deus, eu preciso avaliar, reavaliar, para ter a coragem de dar um basta. Para ter a coragem de dizer, daqui para frente chega. Eu preciso ter essa coragem para distinguir entre tudo isso, entre todas essas realidades, qual é a vontade de Deus. O que é que faz nós julgarmos o que é bom e o que agrada a Deus?
Então, são questões que eu preciso avaliar. E nós estamos vivendo nesse tempo propício do advento, dessa espera com esperança do Senhor que vem para resgatar a sua igreja, na celebração do seu nascimento que nós vamos comemorar daqui a semanas. Eu preciso avaliar se neste caminho de construção, de renovação da mentalidade, nesse processo de conversão, se eu estou buscando essa transformação, renovando a minha mente, a minha inteligência. Nós só mudamos nossa forma de viver quando nossa mentalidade se renova. Enquanto não acontece essa renovação aqui, a gente não muda. Não muda. Enquanto não acontece essa renovação aqui na mente, nós vamos empurrando com a barriga e ainda vamos dizendo, não, é exagero. Para que tudo isso? Não é verdade? Para que rezar demais? Que exagero! Eu já ouvi uma vez uma mãe reclamar da filha, porque participava, tinha um engajamento maravilhoso na igreja, na evangelização. E a mãe um dia veio me fazer uma queixa. Tomei um susto, falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Uma menina tão boa, num caminho tão legal, responsável, não é? Trabalhadora, estudante, tem responsabilidade com seus atos, está num caminho de evangelização tão lindo com os jovens. Aí ela veio me queixar que não tinha vida social, só pensava em rezar. Então, se não acontece essa mudança aqui, na nossa mentalidade, se ela não se renova, a nossa vida não se transforma. Porque olha a mentalidade. Quantas mães desejariam hoje que seus filhos e filhas estivessem rezando demais? Digamos assim. Quantas não desejaria? Quantas noites sem dormir, não é nem mal dormida não, é sem dormir, esperando o filho ou a filha que não sabe em que caminho está. E quando chega aquela notícia que a gente não gostaria da morte, diante de circunstâncias, diante de assassinatos, quantos jovens perdem a vida, são mortos na flor da juventude, num final de semana por causa de uma vida no pecado, longe de Deus. Isto é uma realidade no mundo que nós experimentamos todos os dias quando a gente ouve as notícias nos jornais. É verdade ou não é? Então, meus irmãos, nunca rezamos demais. Porque se nós rezássemos o suficiente, o mundo estaria melhor. Então, eu e você precisamos ter essa coragem de buscar essa transformação da nossa mente, para que todo o nosso agir e seguir seja transformado. É o meu agir e o meu seguir que vai sendo transformado por Cristo. Se o coração não se renova, a transformação ela é transitória e superficial. E isso é muito grave. Diante desse processo, desse caminho, eu não posso ser, nem ter uma vida superficial com Deus. É o Pai que está fazendo um apelo, volta para mim. Se Ele está apelando, é porque a minha volta ainda não é verdadeira. É porque a minha volta está capenga. É porque a minha volta precisa ter um salto ou dar um salto de qualidade. E o Pai fala, voltai para mim de todo o seu coração. Porque se o coração não se renova, se o coração não se transforma, a transformação, ela é superficial. É por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 19, o Senhor vai falar,
é no interior, no coração, que se geram as más intenções. Claro que a gente sabe que é tudo na nossa mente, mas o coração traz essa simbologia maravilhosa. Significa o centro, o âmago do ser humano. Mas é no coração, é na mente que são projetadas todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Então, é neste coração que precisa acontecer a mudança. É no coração que saem as más intenções. E quais são essas más intenções? O Senhor vai falar no seu evangelho: homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro, totalmente impuro. No falar, no pensar, no agir, no seguir, tudo começa construindo aqui. Quando uma pessoa vai lá e mata a outra, é porque já matou dentro de si, construiu aqui. O desejo já estava aqui, no coração, na mente. Quando uma pessoa trai o outro, a traição já foi gerada na sua mente, já foi gerada no seu coração, através daquilo. O que é que a gente faz? O que é que cresce dentro da gente? Aquilo que a gente alimenta. Aquilo que a gente dá força, aquilo que a gente cultiva. Se as más intenções vai crescendo dentro da gente, é porque a gente tem cultivado más intenções. E o Senhor, olha, é grave. Quais são essas más intenções que são construídas no coração, no interior? Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Então, é neste processo, deste interior, que são gerados esses pecados mortais que nos afastam de Deus e que, se morrer nessa situação, não... Gente, a misericórdia de Deus, ela age aqui, neste mundo sobre nós. Até a hora da nossa morte, no arrependimento de toda a sujeira e bagaceira que nós cometemos. Porque depois que passarmos para lá, o juízo final vai nos colocar em 2 setores. Um para a purificação, o purgatório, para entrar na glória, e o outro, a perdição eterna, que é o inferno. Tem gente por aí dizendo que o inferno não existe. Até diz que Santo Agostinho falou que o inferno está vazio. Não, pega o catecismo da Igreja Católica, está lá. Bem claro. E a gente aprendeu na catequese também de pequeno, não é verdade, gente? Está lá. Sem contar a própria Escritura, que vai trazer essa realidade para nós. Então, o Senhor, Ele continua apelando. É a boca de Deus que fala: voltai, convertei-vos de todo o coração. E interessante que o coração, que é o centro, não é? Leve em hebraico, dentro de tantas outras significados, o coração, ele é traduzido como, é muito mais. Vai além do órgão, do músculo que bombeia o sangue para o nosso sistema circulatório. Vai além disso. Então, representa o interior, o âmago, o centro do ser humano. É o que nos faz amar, é o que nos faz chorar, é o que nos faz sentir, é o que nos faz pecar, é o que nos faz ter empatia. Então, na Sagrada Escritura, a descrição a respeito do coração vai trazer, por exemplo, o Salmo 51, versículo 8, que vai falar sobre um coração reto. Mas tu que queres a sinceridade do coração,
Tu que queres e deseja um coração reto na presença do Senhor, volta para Ele. Então vai trazer esse significado do coração reto, do coração justo, do coração que busca com retidão fazer a vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus. Também o profeta Ezequiel vai falar sobre o coração duro, uma passagem tão conhecida para nós. Vai falar sobre o coração duro, o coração endurecido. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Pois toda a casa de Israel tem face dura e coração obstinado. Coração duro. E o próprio profeta lá na frente vai dizer, Deus pedindo e apelando para que o seu povo volte para Ele, o profeta vai dizer, o desejo de Deus, transformarei o vosso coração duro de pedra em um coração de carne. Porque a graça de Deus, ela pode tudo, até transformar a nossa cabeça dura em miolos pensantes. Porque imagina um coração endurecido, uma vida endurecida diante do Senhor, diante das circunstâncias desse mundo, que não está sendo fácil para ninguém, mas quem está no caminho, ou quem está buscando esse caminho de mudança, de conversão, de volta para o Senhor, vai ficando resistente, porque a graça de Deus vai fortalecendo. Porque, minha gente, nós caminhamos na esperança, que é Cristo, que é o Senhor. Nesses tempos que não são fáceis, os tempos vão melhorar? Não, vão ficar pior. Mas, qual é a nossa esperança? Cristo que vem para nos resgatar. Cristo que nos abençoa e que nos dá a força para suportar os tempos difíceis, que nos faz crescer a esperança em nós para permanecermos firmes no nosso caminho de volta para o Senhor, porque a única certeza que nós temos é essa: se não vermos o Senhor voltar com os pés nas nuvens, podemos ir para Ele a hora que Ele chamar, porque a gente não sabe qual é a hora que a gente vai morrer. A única coisa que nós precisamos estar é preparados, ou no caminho de preparação, como nós estamos aqui nesse Kairos, é um caminho de preparação, como a Igreja Católica no mundo inteiro está nesse caminho de preparação que é o advento, para essas duas realidades, como eu falei para vocês no início. Então, um coração duro, não, um coração arrogante. O livro dos Provérbios, no capítulo 16, vai falar sobre o coração soberbo. O coração arrogante e soberbo é uma abominação para o Senhor. Gente, como nós temos visto um mundo soberbo diante de Deus? Um mundo onde as pessoas estão se colocando no lugar de Deus para determinar quem vive e quem morre. Ontem eu vi uma reportagem que foi aprovado no Canadá, eutanásia para quem está com depressão e com problemas financeiros. Então, leis que o mundo vai construindo como se fosse determinante, levantando a varinha para dizer quem vive e quem morre. E quando a gente vê essas coisas, o que nós precisamos fazer? Estar posicionado em Cristo, em Deus, que tem o controle de
todas as coisas e que jamais vai permitir que quem se levante como um Deus fique de pé. Nenhum Baal fica de pé na presença de Deus. Todos caem e tombam. E quem se levantou, tombará. Porque Deus é Deus e Ele está no seu trono governando o mundo inteiro. Então é por isso que o nosso coração precisa voltar para Deus. É por isso que o nosso coração precisa converter-se todo inteiro ao Senhor. Converter a nossa personalidade, converter o nosso caráter, converter o nosso intelecto, converter a nossa sensibilidade à vontade de Deus. Os nossos pensamentos, os nossos afetos, eles devem estar centrados no Senhor nesse processo de volta e de conversão. O Papa Francisco, ele fala assim, a conversão significa voltar para o Senhor, pedindo-lhe perdão e mudando o estilo de vida. É o Papa Francisco falando para nós. Convertei-vos e mude o seu estilo de vida. É a mesma coisa que o Senhor fala através do profeta Joel. É o nosso estilo de vida que está pervertido, que está longe do Senhor e que precisa voltar para Ele urgente. De que forma? Nascendo de novo. É nascendo das entranhas da nossa mãe? Não. É nascendo da água e do Espírito, ou seja, é nascer de novo, passar das trevas para a luz, sair do mundo das trevas e entrar na luz, porque quem não nascer do alto não verá o reino de Deus. Quem não se converter não verá o reino de Deus. É preciso estar disposta para começar outra vez. Voltar do caminho do pecado que eu escolhi, infelizmente. Nós é que escolhemos o caminho do pecado. Por isso que é preciso voltar desse caminho de pecado que eu escolhi e voltar ao caminho original para o que Deus me fez para ser, que é a santidade. O Gilberto não começou animando aqui a todos nós com a música, ou Santos ou Nada? Por quê? Porque a nossa originalidade é esta, a santidade. A gente é que se perverte, sai do caminho de santidade e trilha um caminho de pecado. É preciso voltar. É preciso voltar ao nosso original. É preciso renunciar às atitudes pecaminosas. E isso vai exigir um esforço pessoal, meu e seu. Vai exigir coragem, têmpera, força, sangue no olho. Vai exigir viver na luz da verdade, no alto domínio que o Espírito Santo derrama esse dom, para a gente não sair batendo a cabeça por aí e buscar essa mudança de vida, trocar a vida velha pela vida em Jesus Cristo. Tirar a roupa velha. É assim, nós entregamos a Jesus a nossa vida como ela está, com pecados, com frustrações, com doenças, com feridas, com todas essas situações. Nós entregamos Jesus e, em troca, vamos receber a vida de Jesus em nós. Se eu deixo Deus agir, se eu deixo Deus converter meu coração, tudo vai se transformando, tudo vai mudando. A verdadeira conversão é obra de Deus na minha vida. Repete comigo, a verdadeira conversão é obra de Deus. Por isso, meus irmãos, é necessário deixar Jesus entrar no coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, presta atenção. Se ouvir a minha voz, ele está batendo. Bateu na porta com um toque, não foi assim? Se alguém ouvir a minha voz, significa que ele chamou. Ele chama pelo nome. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ai, meu Deus do céu. E o Papa Francisco vai dizer que a conversão, ela existe quando o Espírito Santo nos toca. O Espírito Santo, ele quer nos tocar. O Espírito Santo, ele está nos tocando. E o catecismo é claro quando nos diz que a graça do Espírito Santo procura despertar a fé e a conversão no nosso coração e a adesão à vontade do Pai das misericórdias, que diz para mim e para você no dia de hoje: voltai a mim de todo o coração. O movimento de volta a Deus, que nós chamamos de conversão e arrependimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados cometidos. Então eu preciso voltar ao Senhor, eu sair do comodismo, sair da vida de aparência, da mornidão, voltar para o Senhor com jejum, com choro, com arrependimento dos meus pecados, com pranto. Isso significa ter tristeza, porque pequei. Ter tristeza, porque ofendi ao Senhor. Me arrepender e buscar esse caminho de volta. Ser firme com um propósito de não pecar mais. A conversão, ela atinge o nosso passado e o nosso futuro. E vai nos nutrir de esperança na misericórdia divina. Isso não é eu que estou dizendo, não. É o catecismo da Igreja Católica. Por isso que é importante a gente ter o catecismo, estudar o catecismo, refletir na doutrina da igreja. Então, esse caminho de conversão, ela atinge o meu passado, porque eu me arrependo desse passado pecaminoso de pecado, e atinge o meu futuro no propósito de caminhar com o Senhor, renunciando à vida de pecado todos os dias, e vai me nutrir na esperança da misericórdia divina, porque, meu querido, nós só temos duas opções, ou santo ou santo. Como diz o nosso pai fundador, o padre Jonas Abib. Não é nem mais questão de ou santo ou nada, não. Ou é santo ou é santo. Só tem essa opção. Porque se não formos, não veremos a Deus. Se não formos, não entraremos na glória. Se não formos, não entraremos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele começa a ser construído aqui no meu coração, quando eu me posiciono para renunciar uma vida de pecado e trilhar um caminho de volta ao Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha vida, de toda a minha alma, tudo o que compõe Antonieta precisa voltar ao Senhor. Pensamento, inteligência, intelecto, personalidade, caráter, vontade, desejo, sentimentos, emoções, voltar para o Senhor, porque ou santo ou nada. Quem me convence disso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. E quando o Espírito Santo nos convence, quando eu tomo posse dessa graça, a graça me dá o ânimo de buscar o Senhor, que está com os pés nas nuvens. Se Ele não vir, com esses olhos físicos que verei, ou veremos, com os pés nas nuvens, veremos, fechando os olhos para essa terra, a hora que Ele nos chamar. Nós precisamos só estar preparados para ir com Ele. Chegou a hora, vou contigo, Senhor. Não era assim que os santos desejavam? Quando se via diante da morte, a morte não é uma derrota, não, porque ela já é vencida. Cristo venceu a morte. A morte é um trampolim que nos lança nos braços do Pai da misericórdia, que nos espera um dia estar com Ele. Espera um dia estar com Ele. Fiquemos de pé, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que traga para nós esse convencimento na nossa mentalidade, na nossa inteligência, no nosso intelecto,
que é necessário essa mudança, essa transformação. Coloque a mão na sua cabeça e já vai desejando, já vai pedindo: Espírito Santo de Deus, eu desejo, eu quero essa mudança. Espírito Santo de Deus, vem agora envolver meu pensamento, minha racionalidade. Eu subjugo e subtenho toda a minha mente ao teu poder, Espírito Santo de Deus. Porque aqui estão as minhas fragilidades, aqui estão as más e as boas intenções do meu coração. Vem agora, vem Espírito Santo de Deus, Shenda Bahai, Ora Labadara Labadiriri, Andara Labadara Labadere. Solta a sua voz, ora no Espírito, deixa o próprio Espírito Santo de Deus orar em você agora, suplicar ao Pai em nome de Jesus o convencimento de tudo que precisa ser mudado, ser transformado, ser restaurado, ser renovado em nós. É tudo, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo, nossos pensamentos. Toca agora, Espírito Santo, nossa personalidade, nosso caráter. Espírito Santo de Deus, vem curar todo desvio de caráter, tudo aquilo que inflama e que está inflamado em nós, nos afastando do Senhor e dos seus desígnios, nos afastando do caminho de santidade, de conversão. Toca-nos, ó Espírito Santo, e traz sobre nós a renovação, a transformação que necessitamos. Vai orando pelos seus pensamentos, pela sua mente. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que muda, que transforma, que faz a metanoia. É o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Revela o Espírito Santo em nós as atitudes, os comportamentos que tem nos distanciado da vontade de Deus. Dá nome agora ao Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo dê nome e que revele a você atitudes, comportamentos, pensamentos, estilo de vida que tem profanado o corpo santo do Senhor, que tem profanado a vontade de Deus. Revela o Espírito Santo para trazer toda a libertação que nós precisamos neste dia, porque eu preciso voltar para o Senhor de todo o meu coração. Eu preciso, levante seus braços e fale: eu preciso voltar para o Senhor de todo o coração. Espírito, Espírito, Espírito Santo.